E aí, gente cheia de vida, você já parou para notar como os religiosos parecem ter uma grande necessidade de ir a um local sagrado e fazer alguns ritos para que eles possam se conectar com Deus e se comunicar com Ele? A pergunta é, será que a Bíblia hebraica ou até mesmo o Novo Testamento endossam esse tipo de necessidade? Ou ainda, será que Jesus, em seus ensinos, nos ensinou a necessidade de ritos e templos? Você está no Espiritualidade Artesanal e eu sou Winston Lages. Vem comigo. E aí, gente cheia de vida, eu espero que esse vídeo encontre vocês saudáveis em casa, com os seus em casa. Afinal de contas, nesse último final de semana entrou em vigor a quarentena, ainda voluntária em muitos lugares, obrigatória em tantos outros no Brasil. E aqui onde nós moramos, nós também estamos em quarentena. Aqui no sul da Flórida estamos em quarentena, visto que o coronavírus com o Covid-19 está se alastrando principalmente no Nordeste e no Noroeste dos Estados Unidos e também na Califórnia, mas aqui também no Sudeste estamos enfrentando a mesma dificuldade que está sendo enfrentada pelo mundo inteiro. Então estamos em casa. Mas nesse último fim de semana, algo me chamou muita atenção e eu acredito que a você também. As nossas redes sociais foram invadidas por mensagens e por declarações e textos de pastores, bispos, líderes religiosos, clérigos, dizendo que ninguém tinha o direito de fechar as nossas igrejas e que os cultos aconteceriam e que as pessoas que vão ao culto não seriam contaminadas pelo vírus, porque enquanto você está cultuando, nenhum vírus vai atacar você. Gente, vamos parar um pouquinho e deixe-me simplesmente relembrar cada um de vocês que asneira é asneira, mesmo quando repetida por um religioso ou por um clérigo. Contrassenso não escolhe quem está falando. Seja eu falando, seja o Gedren, que é o nosso parceiro aqui também, Espiritualidade Artesanal, seja o pastor A, B, C ou D, seja o bispo, seja o papa, seja quem for. Asneira é asneira em qualquer lugar. Primeiro, vírus contamina qualquer pessoa em qualquer lugar se essa pessoa entrar em contato com o vírus. Sejamos coerentes, gente. Fé também é pensar. Por favor, gente, vamos parar de ser piada para as pessoas que não têm um relacionamento mais próximo com Deus. Eu acredito, inclusive, que muitas pessoas não têm um relacionamento mais próximo com Deus através de Cristo justamente por causa dessas sandices, dessas loucuras de ficar vociferando pela televisão ou pela internet de que pessoas não serão contaminadas e de que os cultos vão continuar abertos enquanto todos estão dizendo, por favor, por amor a outros, fiquem em casa. Nós poderíamos tratar de vários textos, seja no livro de Crônicas, seja utilizando o profeta Isaías, Crônicas ali em1 Crônicas 17. Por favor, leia 1 Crônicas 17, quando Deus, falando a Natã para que ele passe um recado para Davi, que queria construir um templo, Deus pergunta, eu preciso de um templo? Eu nunca precisei. E depois ele diz, beleza, Davi, eu até permito que você construa, você não, seu filho. Mas primeiro eu preciso disso? Eu nunca pedi, eu não preciso, eu sou o Criador de todas as coisas. Depois, no livro de Isaías primeiro começa o livro dando uma lapada enorme em todo o povo de Israel, com todo o sistema sacrificial e as festas, e postando toda a necessidade de que precisavam estar no templo, e mesmo assim continuavam com sua vida podre. E o profeta Isaías, como voz de Deus, dizendo, vocês são os líderes de Sodoma e Gomorra, limpem as mãos de vocês estão sujas de sangue. Mas aí, em Isaías 66, Deus também questiona, o meu trono está nos céus e o estrado dos meus pés é a terra, eu não preciso de templo. E aí, usando esse raciocínio,
Estevão chega ao Sinédrio depois de preso. Estevão chega ao Sinédrio, isso é narrado ali em Atos 7, a partir do verso 44. E Estevão diz assim: todavia o Altíssimo não habita em coisas feitas por homens, como diz o profeta. E ele repete lá do Antigo Testamento, lá da Bíblia hebraica, ele repete Isaías, dizendo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Quer dizer, eu não preciso de templo, eu não preciso de um local especial para encontrar o meu povo. Não é necessário um local e um tempo especial para que nós nos encontremos com Deus. Paulo, com o mesmo raciocínio, falando ali em Atenas, já agora não mais falando ao povo de Israel, mas falando em Atenas, falando para os gregos, falando para aqueles que estavam com toda a parafernália religiosa helênica. Paulo fala a eles que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Isso é Paulo falando aos de Corinto. Antes disso, em Atos 17, Paulo repete quase que as mesmas palavras de Estevão, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu gostaria de terminar todo esse arrazoado sobre essa sandice de permanecer com templos abertos, permanecer com cultos presenciais, com as palavras de Jesus. Quando a mulher samaritana, confrontada com uma intimidade relacional calorosa de Jesus, que começa a entrar na vida dela com palavras transformadoras de vida, prometendo água viva, e que se ela provasse dessa água, dela jorraria mais água viva, ela se esquiva da conversa íntima e pessoal para uma conversa religiosa e de se pode ou não pode, se é ou não é. Ela faz o questionamento: é no monte sagrado que nós devemos adorar a Deus ou é em Jerusalém? E a resposta de Jesus, sim, sepulta completamente a questão desse último fim de semana, gente. Da sandice, da asneira que nós temos visto. Jesus diz o seguinte, finalizando toda a argumentação de que não é isso, gente. Senhora, não é nem em Jerusalém e nem no monte. Ele primeiro diz que não é esse o tipo de adoração. Mas ele afirma: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem assim. Gente, nós precisamos começar a viver de forma coerente. Agora é o momento de nós colocarmos de lado algumas sandices e focalizarmos em amar as pessoas, inclusive em estarmos reclusos, em estarmos separados socialmente. E isso inclui não estarmos em cultos, em aglomerações públicas. Portanto, se infelizmente o seu líder religioso insiste em afirmar que é necessário que você vá para um local especial ou participe de alguma aglomeração especial para que você seja abençoado, eu quero relembrar a você as palavras de Jesus. Está chegando a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Vindo desde Crônicas até as próprias palavras do apóstolo Paulo. Não é necessário nós estarmos em templo e nem num culto especial para que nós nos encontremos com Deus. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, eu, em qualquer lugar do mundo, posso simplesmente clamar a Deus de onde quer que eu esteja, e Ele me escutará. E nós teremos comunhão, porque Ele já habitou entre nós, e hoje Ele continua habitando em nós, através do seu Espírito. Portanto, basta que eu clame, onde quer que eu esteja, mesmo que seja dentro de casa, e não no local sagrado ou num
culto especial. Que Deus continue a nos dar clareza de mente enquanto tentamos entender tudo o que tem acontecido ao nosso redor. E aqueles que estão na frente de batalha, nos hospitais, travando batalhas diárias contra esse inimigo invisível que é esse vírus. A vocês, os nossos melhores pensamentos e principalmente as nossas orações. E que Deus abençoe vocês. A gente se vê.